pessoal já não é mais qualificado para poder fazer as lives de oração, gente. Precisa ter um número de seguidores. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos ao vivo? Estamos? Já estamos? Já estamos, né? O som tá tudo bem. Glória a Deus. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, o Senhor é Deus e Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. A Bíblia diz que Ele é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia! E antes de qualquer coisa, nós vamos já entrar aqui agradecendo ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Vamos começar agradecendo, colocar o nosso coração, né? Alinhar o nosso coração com o coração de Deus, com o céu, com o que Ele quer fazer hoje em nós e através de nós, para que Ele seja glorificado. Eu sei que Deus tem uma porção para renovar a nossa vida, né? Não só espiritual, porque esse é um serviço espiritual, mas também o nosso corpo cansado, o nosso físico, nossa alma que precisa de tanto refrigério. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, porque Ele é bom. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio, Senhor, a tantas situações, Senhor, tantos abalos, tantas circunstâncias contrárias, a Tua presença, Senhor, é constante na nossa vida. A Tua presença é a certeza que nós temos, Pai, que nós podemos descansar porque o Senhor está conosco. Muito obrigada, Deus. Obrigada, porque ainda que tudo se mova ao nosso redor, há um lugar, Deus amado, firme, aonde nós podemos correr e nos abrigar, Deus, que é na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque a oração, Senhor, ela não é só uma prática, Deus, é um refúgio, é um socorro, é um encontro com o Deus inabalável, aleluia. Esse é o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor, que é inabalável, aleluia, glórias a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, 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 aleluia. Ai, que delícia. Eu estava pensando e me lembrando de quando nós tínhamos reunião de oração na igreja mesmo, então todas as quartas-feiras, aquela reunião e aquele momento onde todos iam chegando, né, tão cansados do trabalho, mas todo mundo indo ali com disposição. O corpo estava cansado, até o semblante de todos assim estava abatido, né, cansado, muitos até mesmo sem tomar o banho, já iam do trabalho para a oração, mas todos iam buscar a presença de Deus e a glória de Deus sempre se manifestava naquele lugar. Glória a Jesus. E não é diferente hoje, Deus não muda, né? O que muda muitas vezes é a disposição do coração de cada um de nós. Nós podemos estar na frente dessa tela com aquele mesmo coração. Senhor, eu cheguei aqui, talvez você já tomou banho, você já está cheirosinho, você está num lugar fresco, já não esteja talvez tão cansado, já tenha até descansado no dia de hoje, mas o que importa aqui não é só a condição física, importa aqui a inclinação do seu coração, a sua fome, a sua sede, a vontade que você tem de estar com Ele. Isso é que importa, né? O poder de Deus, não há limites, não há barreira para o poder dele aqui agir. Eu estou aqui falando na frente de uma tela, mas atrás, né, por trás de tudo isso, há corações, há vidas que o Senhor conhece e o Senhor deseja
estar presente e fazer algo maravilhoso na vida de cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Hoje nós vivemos aqui uma situação, né, de logo cedo saber que teve aquele terremoto tão forte lá na Rússia, e vamos estar orando por eles também. E quando acontece um terremoto, né, assim tão grande, aí vem esses alertas de tsunami, né? Então o mais urgente nesse momento, quando acontece isso, é sair da zona de risco. Não é verdade? Sair da zona de risco e buscar o quê? Um lugar seguro. Isso é automático, gente. Ninguém fica parado pensando muito, porque sabe que o tempo é curto e a situação é muito séria, demanda, né? Urgente, emergente. Então, quem demora a reagir, ela corre mais perigo, né? A pessoa que demora a reagir. Então, da mesma forma, há momentos na nossa vida em que o chão da nossa alma, né, da nossa existência, da vida, começa a tremer, começa a chacoalhar, e aí chega notícias, né? São decisões que você tem que tomar, decisões difíceis, vão se achegando muito rápido, ou quando os ventos, né, do medo sopra, aí vem o vento do medo, vem a confusão na mente, bate forte. Nessa hora, o que nós temos que fazer? É correr para um lugar seguro, e o lugar seguro é a presença de Deus. Como que a gente corre para a presença de Deus? Em oração. A oração é o nosso abrigo, é onde nós saímos da zona de risco, do desespero, da angústia, da dúvida, e nós entramos, né, nessa presença. Nós ali sabemos que estamos guardados pelo Deus maravilhoso que é o nosso Pai, que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre os abalos. Salmo 46, 1 e 2 é maravilhoso, né? Esse daqui eu acho que depois do Salmo 91 e do 23 é o mais conhecido, se não for o mais, né? Salmo 46, 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Então, a oração, ela não é uma fuga. Vou fugir para a oração. Não, ela é um acesso. É nesse lugar que a gente vai acessar o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é a ajuda, ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema. Glória a Deus. Não é esconderijo de covardia, é abrigo de fé. Glória a Jesus. E é onde recebemos paz, enquanto o mundo, né, fica gritando por causa do caos. Ai, tá difícil aqui. Ai, tá difícil ali. Não, nós ficamos na presença do Senhor inabaláveis. E é aqui nesse momento de clamor que nos colocamos como quem ouviu um alerta espiritual. Não é o alerta que a televisão deu, é o alerta espiritual. E escolhemos estar no lugar certo, na presença de Deus. É por isso que nós vamos orar com gratidão, com fé, buscando essa sensibilidade espiritual, crescer nisso, porque nós precisamos crescer em sensibilidade espiritual, porque mesmo que a terra trema, Deus está no meio dela, está sob toda essa situação e ela não será abalada. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Você pode, nessa hora, baixar a sua cabeça. Aleluia, aleluia. E vamos orar ao Senhor entregando esta live. Oh Deus, nós iniciamos aqui, te agradecemos e não queremos sair desse lugar de gratidão, Pai, inclinando o nosso coração, te bendizendo, te louvando, engrandecendo o teu nome, que é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Tu és Deus, tu és o nosso Pai, nós te agradecemos, nós queremos estar nesse lugar de gratidão, Deus. Nós te louvamos porque mesmo quando tudo ao nosso redor, Senhor, treme, se abala, o Senhor permanece firme. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és, Senhor, a nossa rocha forte, nossa rocha inabalável, lugar seguro, nossa
torre forte, Pai. Hoje, Senhor, com temor, com gratidão, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Reconhecemos que não temos forças em nós mesmos, mas em Ti encontramos refúgio. Nós corremos agora para este lugar, Deus, que é a Tua presença. Não queremos permanecer, Senhor, na zona de risco, da dúvida, da distração, do orgulho, ou ainda, Senhor, da incredulidade, Pai. Queremos estar aonde o Senhor está, porque onde o Senhor habita não há abalo que nos alcance, que possa nos destruir, Deus. Aleluia, glorificamos o Teu nome. Tu és o Deus que governa sobre os montes, sobre o mar, sobre os ventos, sobre os terremotos, Senhor. Sejam eles físicos, Senhor, ou espirituais, na nossa alma. Por isso hoje nós nos rendemos, nós escolhemos buscar ao Senhor, escolhemos confiar mais na sua voz do que no barulho de qualquer outra voz, de qualquer outra circunstância. Que a nossa oração hoje, Senhor, seja, Senhor, nesse lugar de abrigo, que a nossa adoração seja como uma muralha e que a tua voz nos firme, nos estabeleça, nos alinhe, Senhor, por dentro, Pai. Mesmo quando tudo estiver balançando por fora, Tu és o Deus que vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Então nos levantamos nessa hora em fé, em unidade, de mãos dadas na Tua presença, em expectativa para clamar, para interceder, para ouvir a Tua voz, para obedecer. Nós cremos que Tu está no nosso meio e não seremos abalados, em nome de Jesus. Aleluia! A voz do Senhor é maravilhosa, a voz do Senhor é tremenda. Aleluia! Ele já liberou essa palavra para nós no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Estou aqui com a Bíblia, né? Fico lendo aqui. Estou aqui lendo. Olha, pega a sua Bíblia aí e abra no Salmo 46. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele na ministração. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com um cântico. Glória a Deus. Espero que não paralise aqui por causa disso. Aleluia, glória a Deus. Te exaltamos, ó poder santo, Senhor, te exaltamos, Pai. e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, Palavra de vitória. declaramos Aleluia. O céu já decretou, já declarou sobre nós.
poderá nos resistir. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, Aleluia! se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia! Obrigada, Senhor, pela tua palavra de vitória liberada para a nossa vida. Liberada, Senhor, sobre cada um aqui presente, Pai. Sobre aqueles que já estão aqui, sobre aqueles que vão estar, Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor é tremendo demais, aleluia. Oh Deus, te exaltamos, oh Cordeiro Santo de Deus. E declaramos, Senhor, as tuas maravilhas. O teu Espírito se manifestará nesses dias, ó Pai, trazendo vitória às nossas vidas, trazendo vitória, Senhor, sobre tantas circunstâncias contrárias, ó Deus. Senhor, muito obrigada. Deus, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir, Senhor? Quem poderá nos resistir? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Tu és o nosso abrigo. O teu braço forte nos acolhe nessa hora, aleluia. Nós estamos firmados na tua promessa, Senhor, aleluia. Ainda que a terra, se abale, os montes e mudem de lugar, nós estamos na presença do Deus inabalável, glória a Deus, aleluia. Mas quando a terra treme, aí que nós somos mesmo provados, se a gente está firmado mesmo na voz de Jesus. Sabe, queridos, eu estava aqui pensando, sempre o terremoto para nós aqui é uma realidade. É uma realidade, eles ocorrem em grande, números, assim, alguns mais fortes, outros mais fracos. Já tivemos aqui a experiência de ter terremotos tão fortes, mas também sentimos os fraquinhos. Inclusive ontem eu estava aqui, como eu estava sentada, eu senti um movimento, mas eu imagino que a maioria das pessoas não sentiu. E de madrugada teve, um tremor mais forte. Mas quando um terremoto vai acontecer, quando ele acontece, ele já é assim a consequência de um abalo de algo que já está acontecendo, aonde ninguém está percebendo. É uma pressão acumulada, nas camadas profundas da terra. Então, essa tensão, ela vai se formando em silêncio, ninguém sabe. Mas uma hora, ela tem vazão, e aí ela se movimenta e mexe com as placas lá tectônicas e aí abala a terra, A gente sente aqui em cima. Então é assim também, a tensão ela vai se formando em silêncio até que de repente tudo treme. Desse jeito, exatamente dessa forma também é com a nossa vida, com as estruturas aí que podem ser abaladas, da nossa alma, porque tudo aquilo que pode ser abalado, irmãos, a palavra diz que o Senhor vai abalar. Não adianta ficar orando, fazer oração contrária com o que o céu já liberou, tá? Aquilo que pode ser abalado, vai ser abalado. Só quem permanece no Senhor é que permanece com o inabalável. Então aí a gente fica inabalável também. Então, antes de um colapso, emocional, de uma crise espiritual, de um problema com relacionamentos, tem um acúmulo interno muitas vezes, todas as vezes. Tem um acúmulo interno de mágoas, de ansiedade, de mentiras que foram aceitas, silêncio de oração, quer dizer, a falta da oração, a falta de intimidade com Deus, afastamento da palavra e aquela desobediência sutil. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe que eu vou fazer isso aqui porque eu preciso, Então vai saindo do caminho. Isso daí vai formando uma pressão. Uma hora esse terremoto vai acontecer. Então, antes de acontecer um terremoto, tem um ponto onde a pressão se acumula. E aqui no Salmo 46, diz assim, quero que
você leia a sua Bíblia. É muito importante você pegar, porque toda vez que você pegar a sua Bíblia e for ler novamente essa passagem, você vai se lembrar que essa unção está sendo aplicada. Então vai sair um cheiro bom, um perfume bom, e o Senhor vai abrir mais os seus olhos espirituais, que é o que? O entendimento, o conhecimento da palavra, e você vai entender mais a palavra. Então está escrito: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Está escrito. E esse salmo, ele está descrevendo aqui as cenas, né, de um caos natural. Terra tremendo, montes abalados, águas se levantando, rugindo. Mas a declaração aqui, ela é firme, né? Ela diz assim, ó: não temeremos. Ainda que a terra trema, os montes sejam abalados, ainda que as águas se levantam. Olha só, né? Ó, tá falando aqui de muita coisa, ó. Vou ler até o 3, tá? Vou ler novamente do 1 até o 3. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha que tremendo. Então aqui ele está descrevendo essas cenas de um caos natural, porque é um caos, né, gente? A terra treme, as montanhas aqui, ó, vai para dentro do mar. Imagina, a terra treme e pode afundar no coração do mar. Estrondar das águas turbulentas, o que que é isso? São tsunamis, né? Os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então nem todos os abalos, não é assim coisa só da terra, não. Tem coisa que é Deus mesmo que chacoalha. Então, vai entendendo isso. E a chave espiritual aqui é que o mundo pode balançar, mas há um rio de paz, há um lugar de estabilidade dentro daquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91. Aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo Onipotente, do Senhor Onipotente, né? Sua alma descansa. Então a alma que conhece Deus como refúgio aprende a não reagir como o mundo reage. Mesmo quando tudo está tremendo, tudo está sendo abalado, a âncora, né, do coração dele está em Deus, que é imutável. Claro que você tem que procurar abrigo. É claro que você tem que procurar naturalmente, tem que procurar. Nós falamos aqui no início. Mas o mais importante é isso aqui, ó, que nós estamos fazendo. Não é distrair, vou deixar para depois, a live vai ficar salva. Não, o mais importante é correr para este lugar, para a presença do Senhor, para poder orar. Aleluia. Em Mateus 7, do 24 ao 27, Jesus diz, né, que o fundamento na vida daquele que resiste, que tem equilíbrio, que não se abala, aqui está uma peça do fundamento. Jesus disse que ele é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Nós sabemos aqui que tempestade, né, são problemas, são situações, milhares de situações que acontecem na vida de todo mundo, vêm para todos, os problemas, as dificuldades chegam para todos. Mas nós temos o quê? A rocha para estar firmada. A rocha é Jesus, é Cristo. Mas olha só, Jesus não está falando aqui que é só ouvir, tá? Aqui nessa passagem ele fala que é para ouvir e praticar as suas palavras. E só assim a gente resiste o abalo, né? Construir sobre a rocha é obedecer quando parece mais fácil ceder. É mais fácil, Deus sabe, né? Deus conhece, né?
é mais fácil. Não, você resiste a essa pressão e você fica inabalável, ainda que tudo trema. Então, estar, construir sobre a rocha é obedecer quando tudo parece mais fácil, ceder. É persistir em oração quando a alma prefere fugir. É manter a fé quando a lógica grita dúvida, né? É lógico que eu tenho dúvida, é lógico que isso, é lógico que aquilo. Não, a gente permanece na fé. O Senhor disse, eu vou permanecer no que a voz de Deus disse. Lá em João 10, 27, está escrito assim, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelha, gente, ela não segue ruído, tá? Ela segue voz. É a voz, é o timbre da voz do pastor. E há muitas vozes, no meio dos abalos, no meio das circunstâncias, no meio das tempestades aí, vem a voz do medo, da autopiedade, vem a voz te lembrando do passado, vem a voz da acusação, vem a voz da aflição, vem a voz de tudo, da dúvida, vem a voz do desânimo, vem a voz de todas essas vozes aí, fala no meio do problema, do ruído. Sabe quando dá o terremoto, faz aquele barulho? Só quem passou sabe, né? E quando as águas turbulentas, se agitam também, é muito barulhento. Quando você chega no mar, até que você se acostume com aquele som que depois fica tão relaxante e tão gostoso, é barulhento. Às vezes tem que falar até alto. Não são muitas vozes, mas há uma voz que firma os nossos passos. Uma voz que diz assim, não temas, eu sou contigo. Ainda que tudo ao seu redor desabe, eu sou a rocha. Olha aí, é essa voz que nós temos que ouvir. A voz que acalma o mar. Lá no Salmo 29:3 diz que a voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aí no versículo 11, do Salmo 29, ainda diz, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Então a voz de Deus, ela tem poder de despedaçar cedros, sacudir desertos, acalmar águas violentas. A mesma voz que criou o universo continua criando, gerando paz no meio do caos. E o mar, nessa hora aqui pode simbolizar as nossas emoções agitadas. Os ventos aqui representam, os nossos pensamentos confusos. E esse terremoto é o quê? Um colapso interior. Bagunçou tudo, tá tremendo tudo. Mas nós precisamos nos alinhar com essa voz, que é a voz de Jesus, que acalma a tempestade. Lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, aquiete-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Nesse momento, Jesus aqui estava revelando a autoridade que ele tem sobre a força, sobre a natureza. A sua voz, a voz dele não foi só consolo, foi comando, ele deu ordem, ele falou e a criação obedeceu. Isso não é só um poder, isso é soberania divina. Por isso que nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. É aí que primeira coisa que a gente fixa e se segura para poder ficar estável. Eu quero um dia, eu quero mesmo, eu peço isso ao Senhor. Vamos um dia como igreja juntos aqui no serviço de catástrofes naturais da cidade, ter um lugar que a gente pode experimentar lá dentro de todas as catástrofes. Nós ali, eu já fui uma vez, a gente experimenta o que é um tremor, a gente é forte, um terremoto começa com 1, 2, 3, 4, 5, vai até 7. Depois uma tempestade de nível elevadíssimo, uma chuva torrencial, um vento. E claro que ali tem um lugar para a gente poder se segurar, mas irmãos, é forte. E eu gostaria muito de ter essa experiência junto com vocês, para vocês entenderem o que é ter um lugar para se segurar nesse momento. Porque não dava para poder, se não tivesse um lugar para se segurar naquela hora,
não dá, né? A gente ia se machucar, porque o negócio é violento mesmo. Então o Senhor é isso, Ele é soberano. A gente precisa, nessa palavra de vitória que já foi liberada a nós, que nós acabamos de cantar aqui, né? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem se levantará, né, contra nós, se a palavra de vitória foi liberada a nós? O Senhor já liberou a palavra e Ele é soberano. Então a soberania de Deus na palavra, revelada na palavra dele, é a primeira coisa que a gente se segura para poder ficar estável, estabilizado e não sofrer danos no meio de todo esse caos. A voz do Senhor, ela é poderosa. No Salmo 29:4 diz: a voz do Senhor é poderosa, ela é majestosa. Aqui fala, né? Essa é uma poesia tão maravilhosa. Hoje todo mundo lê só como uma poesia, mas isso aqui é uma revelação. Tá falando do grande poder dele, que ele tem de quebrar, né, os cedros, sacudir deserto, fazer dar cria aos animais. É a mesma voz que traz juízo e traz glória, mas também traz paz para o seu povo. O Senhor traz paz para nós. E a voz de Jesus em Marcos 4, ela não é apenas uma voz de homem, é a voz do próprio Deus, do próprio Senhor. Ele não ora para o mar parar, ele ordena. E isso nos mostra que Jesus é o Senhor. Do Salmo, né? Do mesmo Deus lá do Salmo 29, é a mesma voz. A voz do Senhor tem poder sobre a criação. No Salmo 29 e em Marcos 4, a voz de Jesus manifesta esse mesmo poder sobre a criação. Então nós podemos orar falando: águas, recuem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ou seja, a mesma voz que criou o mundo, que bradou do Sinai, que tremeu o deserto, é a mesma que acalmou a tempestade no mar da Galileia. Ele acalma a tempestade da nossa alma. Gente, se ele fez tudo isso, você acha que ele não pode agora falar: calma, muita calma nessa alma? Tem palavra liberada para nós. E as tempestades, né, que pode estar dentro ou estar fora de nós. Vem vindo um tufão por aí, né? Nós vimos a notícia agora há pouco. Vem vindo um tufão. Fora o tremor, tem ainda o vento forte. Então, a tempestade pode até estar fora de nós, mas quando nós ouvimos a voz, tá dentro ou fora, né, do Senhor, que é poderosa, algo se aquieta. Ele não precisa gritar, ele apenas diz: acalme-se, vai ficar tudo bem. Aí lá em Marcos 4:41, né, tem aquela frase que virou música, né? Quem é este que até o mar lhe obedece? O vento e o mar lhe obedecem? A resposta está no Salmo 29. É o Senhor, é o Rei da Glória, é Jesus, aleluia, glória a Deus. Não se esqueça, né, que o mar aqui pode simbolizar as suas emoções, os sentimentos, as memórias profundas, né, os traumas escondidos, aquilo que vai ali gerando pressão, entendeu? Assim como um terremoto. O vento, né, é aquela coisa mais leve, o pensamento solto, os argumentos contrários, a fé. Não, você está declarando a palavra de fé, mas a pessoa, não, mas sabe o que é? Que você não sabe. Não, é que o meu, mas é que aqui, entendeu? Isso é argumento contrário à fé. A palavra de vitória já foi liberada. E são as pressões também externas, né? O que acontece por fora. E assusta a gente. O que acontece, eu me lembro de uma abelha que me deu um tombo terrível lá em cima na varanda um dia. É uma situação externa, mas me causou quase que causou um dano. Mas foi tão hilário que eu dou risada quando eu lembro. E o terremoto são crises, são perdas, são diagnósticos, são rompimentos. É tudo isso que a gente não gosta. Isso muda a nossa vida, abala mesmo as nossas estruturas. São coisas muito grandes para nós. Mas a voz de Jesus é o único som que tem poder para poder acalmar o mar, cessar o vento e firmar o chão da nossa alma. E é essa voz que nós temos que ouvir. Aqui no Salmo 46:5, aleluia, glória a Deus,
diz assim: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Então aqui tem um contexto, né, na história. Isso aqui é um cântico de confiança. Tá? O Salmo 46 é quando a gente precisa firmar a nossa confiança, porque aqui o povo, eles estavam vivendo um momento, né, de turbulência para Israel. Isso, na história deles, né, isso pode estar relacionado a momentos em que Jerusalém enfrentava muitas ameaças, muita instabilidade militar, muitas invasões, muitas guerras, né, muitos impérios ao redor deles, invasões da Assíria, da Babilônia. E Jerusalém, ela era vista como uma cidade santa, o centro da presença de Deus. Olha aí, ó, cidade santa, centro da presença de Deus. Você não é templo do Espírito? Você é, né, Israel. Então, todos veem, né, a presença de Deus em nós. Muitas pessoas nos procuram nesses momentos porque elas querem ouvir o que nós vamos falar, porque sabem que o Senhor habita em nós, que o Senhor fala conosco e querem saber se elas precisam se desesperar ou não. Isso acontece bastante mesmo, principalmente nesses tempos. Então, apesar das ameaças externas, o povo era chamado a confiar, porque Deus habita no meio dela. E essa presença divina, essa presença do Senhor é que assegura a proteção sobrenatural. Oh, meu Deus, isso é poderoso e maravilhoso demais. Então, o ela aqui, o dela aqui que está falando nesse versículo 5, Deus nela está, Deus está lá, Deus está com ela, está falando de Jerusalém, a cidade de Deus, representando o povo escolhido e a habitação da presença do Senhor. Somos nós hoje. A frase, né, quando diz assim, não será abalada, ela está afirmando que apesar das crises, a cidade e o seu povo permanecerão firmes, constantes e sempre respondendo às necessidades. Então, hoje, por isso que a gente é convocado a orar. A gente é convocado nesse momento a fazer as orações. Nós vemos essa tribulação, imediatamente a gente responde ao que o céu quer. Oração. Aleluia! E profeticamente, né, esse versículo aponta para essa presença imutável de Deus no nosso meio, no meio do povo dele, algo que cumpre plenamente, né, em Jesus no meio da igreja. O Senhor disse, a gente sempre fala aqui no início da live, hoje eu não falei, mas nem precisava, né, mas vou falar agora. Onde 2, 3 se reunirem ali no meu nome, estiverem reunidos no meu nome, ali eu me manifesto no meio deles. Nós estamos aqui em unidade, unidos, reunidos de mãos dadas na presença do trono do Senhor para orar por tudo isso que está acontecendo. E lá em Apocalipse, Jerusalém é apresentada como a cidade de Deus, sem destruição e com paz perfeita. É a expressão da promessa divina e da estabilidade também divina, gente, porque humano não consegue isso. E Deus está aqui. Deus está neste lugar. Ele está aqui agora. O Emanuel está aqui. O Chamar está aqui. Aleluia. No meio, né, da igreja. Ele anda aqui. Ele passeia entre nós. Ele está aqui sustentando a nossa alma, a nossa família, a nossa vizinhança, a cidade que a gente está. Ele está aqui. Então a verdadeira estabilidade, né, não depende das circunstâncias externas, mas da presença do Senhor, que é constante, é ativa na nossa vida. Aleluia. Aleluia! Se você está sentindo que a sua alma está aí hoje tremendo, eu quero te dizer que existe uma rocha, existe um lugar seguro. Se os pensamentos estão como o vento, né? Há uma voz para resgatar, que dá ordem a esses ventos. Acalme-se, calem-se, firmem-se, segurem em mim. Oh, aleluia! Se o mar da sua alma está agitado, há um Deus que fala sobre essas águas. Aquieta-te,
Aquieta-te. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, ficou quente aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Vamos orar ao nosso Deus, aleluia, que palavra maravilhosa, aleluia. Tu és a nossa rocha, Tu és, Senhor, oh Deus amado, que vontade de cantar a Ti. Ore calarabalassore candelere balabas, aleluia, que vontade de entrar. Oh, nessa atmosfera de cânticos espirituais, xarabalabanagasore, candelere balabás, aleluia, glórias ao nome do Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, nessa hora por todos que estão passando por abalos invisíveis, por terremotos na sua alma, Senhor, ventos de confusão na sua mente, estão aí, Senhor, em mares de angústia. Ó Deus, nós declaramos, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e pedimos, fala, Senhor, que a Tua voz ecoe mais forte do que qualquer ruído. Firma os pés dos Teus filhos sobre a rocha que é Cristo, que o mar se acalme, que o vento cesse, que o chão pare de balançar, pois confiamos na Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelas nações que foram abaladas fisicamente, Deus, pela Rússia, Pai, pelo Japão, Senhor, pelas cidades costeiras, os países, ó Pai, costeiros, ó Deus, que estão sob ameaça ainda, Senhor, das águas se levantarem, Deus amado. Muitas vidas ficam abaladas emocionalmente, Senhor, e espiritualmente também por essas situações, Deus, porque são muitas perdas que muitos vivem, perdas até mesmo de pessoas, Pai, perdas de bens materiais, ó Deus, que custam uma vida inteira para construir, Pai. Então é muito difícil para o ser humano e eu sei que o Senhor sabe disso. Isso muda as estruturas, ó Deus amado, porque mexe com os sonhos, tira a paz, Senhor. Oh Deus, num nível, Pai, muito profundo que é impossível para nós, se não for a Tua voz poderosa, que já liberou a palavra de vitória, trazer para nós a estabilidade, a restauração, Senhor, emocional. Deus, nós não conseguimos, por isso pedimos nessa hora, por todas as nações abaladas fisicamente, Senhor, pelas vidas abaladas emocionalmente e espiritualmente, por pessoas, ó Deus, que perderam suas casas, perderam familiares, ó Pai, perderam a paz, os seus sonhos, ó Deus amado, que haja um nível de sensibilidade à voz do Senhor nessa hora aumentada, ó Deus amado, potencializada. Nós profetizamos como igreja do Senhor nessa hora estabilidade, para que haja reconstrução e restauração espiritual, emocional e física, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, mais sensibilidade à voz à sua voz, Pai. A Tua palavra diz, o Senhor reina, estremeçam as nações, Ele está entronizado sobre os querubins, abale-se a terra, no Salmo 99:1. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, clamamos por essas nações que têm sido sacudidas por terremotos, pelas ameaças de tsunami, por abalos geológicos, Senhor, as nações que estão ao redor, Senhor, estão vulneráveis ao mar, que no meio do tremor venha o temor do Senhor, naquilo, Senhor, que é inevitável, porque a Tua palavra diz que o que é abalável vai ser abalado. Então, dentro de tudo isso, Pai, que venha, Senhor, no meio do tremor, venha o temor do Senhor, que as nações conheçam a Tua voz, mais alta do que as ondas, Pai, mais firme do que o chão que a gente está pisando agora, Deus, que a terra ouça a voz do seu Criador, que os céus se abram sobre essas regiões, que os anjos do Senhor sejam enviados para guardar, Senhor, os sobreviventes, os resgatadores, Senhor, os órfãos, os desabrigados. Deus amado, que possa haver de modo sobrenatural uma estabilidade espiritual, que venha ao socorro, Deus amado, para que não entrem em colapso, Senhor, físico. A glória do Senhor será conhecida em meio aos escombros, Pai.
Pai. Deus amado, mesmo em meio aos escombros, se faça presente, Senhor, com livramentos, com socorro. Deus amado, soprando vida, Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado na terra. Deus amado, o Senhor é eterno. Estende a tua mão sobre os que estão, Senhor, nessa hora, com pressões no seu interior, Deus amado, já anunciando tremores, terremotos emocionais, Senhor. São as emoções à flor da pele, os pensamentos embaralhados, são ataques, ó Deus, do inimigo tentando destruir a mente, tirar a identidade, são vidas abaladas pelo cansaço, Senhor, que já enfrentam, Senhor, até mesmo guerras civis, ó Pai, guerras nas suas regiões, Deus, já exteriores, e ainda agora vão passar guerras interiores. Ah, Senhor, haja estabilidade nas emoções, sanidade nas mentes, cura nos lugares internos mais profundos, que só o Senhor pode alcançar nessa hora. Que o Espírito Santo entre com bálsamo de Gileade, aonde há feridas abertas, que os montes os montes, ó Deus, que desabaram dentro de muitos, Senhor, se ergam novamente pelo poder da tua palavra, do teu rio de vida que possa fluir nessas vidas agora, Pai. Deus amado, fazendo viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há pessoas, ó Deus, que perderam tudo, suas casas, Senhor, seus sonhos, suas estruturas familiares, os seus planos, ó Deus, foram todos derrubados nesse dia. A paz dessas pessoas foi arrancada delas, Pai. O chão saiu dos seus pés, ó Deus, e olhar para o futuro parece algo muito impossível para elas. Mas nós estamos aqui para dizer, Senhor, reconstrução, restauração, novos sonhos, novas casas, novos começos. Onde havia pó e pedra, se levantará um altar de adoração ao Senhor. Que as cinzas se tornem beleza. Que o inimigo destruiu, Senhor, o Senhor está usando como base para algo novo, que assim seja em nome de Jesus. Ó Deus amado, nós lemos, Senhor, que o Senhor diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, Pai, que o Senhor as conhece e elas seguem o Senhor. E também lemos que a voz do Senhor ecoa sobre as águas. Ah, Espírito Santo, vem nessa hora, abre os ouvidos do teu povo. Em meio a esse barulho dos ventos e do mundo e das notícias, nós queremos ouvir a voz do bom pastor. Retira, Senhor, todos os tampões, Senhor, espirituais da incredulidade, do orgulho, da distração. Traz sensibilidade, traz temor, Senhor, aos que estão intercedendo, aos que estão orando nesta hora, Pai. Ouvidos espirituais sejam agora abertos, destravados, corações sejam alinhados, novos níveis de discernimento, Deus, para o teu povo. O Senhor vai falar em meio ao vento, no meio da madrugada, nas lágrimas, nos cultos, nas ruas. Ó Deus, levanta profetas, ó Deus, pelas ruas da cidade, intercessores, ó Pai, renovados, que voltem, Senhor, a crer na voz profética e voltem, Senhor, a liberar as palavras de vida, Pai. A voz do Senhor Deus vai guiar os passos de muitos nesses dias difíceis. Nós precisamos que a tua voz, Senhor, nos guie nessas horas, Pai. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, nós profetizamos. A tua palavra firma os fundamentos, tua promessa sustenta aquele que está prestes a cair. O que parecia impossível de restaurar, o Senhor restaura com uma só palavra. Ah, estabilidade. Estabilidade onde houve instabilidade, reconstrução nas áreas destruídas, restauração, Senhor, ministérios, casamentos, propósitos e territórios, ó Pai. Um povo, Senhor, que permanecerá de pé quando tudo ao redor cair. Pessoas, Senhor, firmadas na rocha, alinhadas com o céu, com o mesmo propósito, o mesmo coração, mesmo que tudo nessa terra trema, em nome de Jesus. Nós, Senhor, declaramos o que está escrito aqui no Salmo 46:5. Ó Deus, Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus venha em seu auxílio desde o romper da manhã, porque é isso que o Senhor está dizendo, Pai. Nós profetizamos manhãs novas, dias de socorro, com livramento, com refrigério, com vida nova, sonhos novos, tudo novo. O céu, Senhor, sendo derramado, invadindo, tomando a terra, Senhor, envolvendo com a tua glória e a tua voz firmando os pés do teu povo. A terra treme, mas o teu reino, Senhor, é aquele que permanece firme, inabalável. O teu reino é inabalável. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feito o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa pegar essa palavra e vivê-la, e comê-la, e saboreá-la, e fortalecer o teu espírito, em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque para isso o Senhor nos colocou aqui. Glória a Deus, até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.